A Era Medieval é injustamente conhecida como Idade das Trevas, um período que, ao contrário do que muitos pensam, ofereceu grandes descobertas nas áreas científicas, formação acadêmica e desenvolvimento agrícola. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 9 razões pelas quais a Era Medieval não foi o período das trevas. Então eu conto com teu like e, sem mais demora, vamos para a história. A educação clássica foi o sistema utilizado pelas universidades que foram criadas na Alta Idade Média. Elas ensinavam artes, direito, medicina e teologia. A Universidade de Bolonha, fundada em 1088, foi a primeira a conceder diplomas. Além da estrutura clássica baseada na educação grega antiga, essas universidades medievais foram fortemente influenciadas pela educação islâmica que estava prosperando na época. Embora as mulheres não fossem admitidas nas universidades nos primeiros dias, a educação das mulheres existia. Os conventos da época educavam as mulheres, que muitas vezes entravam muito jovens. Uma dessas mulheres foi Hildegard de Bingen, uma das mulheres mais célebres da Era Medieval e que teve grande influência sobre os homens no poder da época. Embora o progresso na ciência tenha sido lento durante este período no Ocidente, ele foi constante e de alta qualidade. As bases foram lançadas para o florescimento da ciência que ocorreria na Alta Idade Média. Pode-se dizer que, sem o estudo da ciência no início da Idade Média, é provável que estaríamos consideravelmente atrasados em nossos conhecimentos científicos hoje. Ronald Numbers, professor da Universidade de Cambridge, disse: "A Igreja medieval suprimiu o crescimento das ciências naturais. A Igreja proibiu autópsias e dissecações durante a Idade Média. Isso dificultou o desenvolvimento da medicina, bem como o de outras áreas científicas." O Renascimento Carolíngio foi um período de avanços na literatura, escrita, artes, arquitetura, jurisprudência, estudos litúrgicos e bíblicos que ocorreram no final do século 8 e 9. Os carolíngios eram francos e o mais conhecido é Carlos Magno, o rei dos francos. O Império Carolíngio foi considerado um renascimento da cultura do Império Romano. Na época, o latim estava começando a ser substituído por vários dialetos como as principais línguas faladas na Europa. Então, a criação de escolas era vital para difundir ainda mais o conhecimento entre as pessoas comuns. Foi também este período que nos deu a base da música clássica ocidental. Sob o reinado de Justiniano, esse período do Império Bizantino nos deu o Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil, um enorme apanhado do direito romano. A alfabetização era alta, o ensino fundamental era generalizado, o ensino médio estava disponível para muitas pessoas e o ensino superior estava se tornando amplamente acessível. No Império Bizantino, durante esse período, existiu uma grande quantidade de livros, enciclopédias, dicionários de línguas antigas e antologias. Embora não tenham criado muitas ideias novas, solidificaram e protegeram muito do que já era conhecido. Durante o início da Idade Média, a Europa tinha uma igreja unida, um cânone da Bíblia acordado e uma tradição filosófica bem desenvolvida. Isso levou a um grande período de paz dentro das nações ocidentais. Embora o Islã não estivesse de acordo com as doutrinas do Ocidente, muito compartilhamento mútuo de informações aconteceu. Essa união de crenças permitiu um progresso intelectual inédito desde o apogeu do Império Romano.
Em certo sentido, pode-se considerar esse período como a calmaria antes da tempestade, pois foi apenas 100 anos depois que a primeira cruzada seria convocada para recuperar Jerusalém dos muçulmanos, um evento que encerrou o fluxo de conhecimento entre os grupos. Graças ao aprendizado do povo islâmico no Oriente, o mundo recebeu seu primeiro livro sobre álgebra. O livro sobre cálculo por conclusão e balanceamento foi escrito por Al-Khwarizmi, e o título árabe do livro nos deu a palavra álgebra. Este livro nos deu a primeira solução sistemática de equações lineares e quadráticas. Traduções posteriores de seus livros também nos deram o sistema de numeração decimal posicional que usamos hoje. Al-Khwarizmi, juntamente com Diofanto de Alexandria, são considerados por muitos os pais da álgebra. Durante o início da Idade Média, a arquitetura era diversificada e inovadora. Foi introduzido a ideia de imagens realistas na arte e lançou as bases para o período romântico que viria na Alta Idade Média. O período também incluiu a introdução e absorção de formas e conceitos clássicos na arquitetura. Pode-se dizer que este período foi o primeiro período da alta arte, com estilos anteriores sendo muito mais funcionais e menos artísticos. A Alta Idade Média tinha um sistema complexo de leis que muitas vezes não estavam conectadas, mas eram eficazes e justas em sua maior parte. Para os comerciantes que viajavam pelo mundo, havia a Lex Mercatoria, ou direito mercante, que evoluiu ao longo do tempo em vez de ser criada. Esta lei incluiu a arbitragem e promoveu boas práticas entre os comerciantes. Ao mesmo tempo, a lei anglo-saxônica foi formada com foco em manter a paz na terra. Embora isso eventualmente tenha levado a algumas leis muito duras, viver sob o sistema legal no início da Idade Média era provavelmente a melhor forma para viver, pois ainda era flexível e justa para a maioria, pois, como sabemos, sempre houve os menos favorecidos. O terceiro sistema legal importante foi a Lei Germânica Antiga, que permitia que cada pessoa fosse julgada por seu próprio povo para não ser prejudicado pela ignorância ou grandes diferenças culturais. Como consequência do bom clima e maior conhecimento agrícola no início da Idade Média, o Ocidente se saiu extremamente bem. Ferramentas de ferro eram amplamente utilizadas no Império Bizantino. O feudalismo em outras partes do mundo introduziu a gestão eficiente da terra e enormes excedentes foram criados para que os animais fossem alimentados com grãos além da grama. A segurança pública também era garantida sob o sistema feudal e, portanto, a paz e a prosperidade eram o destino da maioria das pessoas. Essas são as razões que mostram que a Era Medieval não foi o período das trevas, mas um período que, apesar de suas dificuldades, também deixou muitas contribuições. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história.